Eu acho que uma mensagem importante que foi trazida é que a grande maioria da produção agropecuária ela é feita de forma regular. Sim. Né? Hoje a gente sabe pelos dados que menos de 3% das propriedades rurais no Brasil desmataram nos últimos 3 anos. A gente está num caminho muito bom em relação à rastreabilidade, acho que está todo mundo numa mesma voz, olhando para o mesmo lugar, e a COP30, que a gente vai receber aí no Brasil em breve, né, tá aí já, é o que tem motivado um pouco desses atores se engajarem e se encontrarem numa mesma agenda, que no caso aqui foi a discussão da rastreabilidade. E hoje nós estaremos aqui fazendo a formalização de parcerias com fundos de investimento, com fundos ambientais, para financiar a chipagem, estabelecendo a integridade da pecuária bovina do Estado. Rastreabilidade na pecuária brasileira. Este foi tema debatido aqui na COP28 em Dubai. Aqui do meu lado agora é o João Adrien. O João Adrien tem um pedigree extraordinário. Além do pedigree que está no nome dele, que é o nome da família, ele é um cara que da Sociedade Rural Brasileira, já foi da Sociedade Rural Brasileira, depois foi para o Ministério da Agricultura, depois foi morar nos Estados Unidos, depois voltou, agora ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, às vezes até eu esqueço disso, mas ele também assumiu agora a área de sustentabilidade do Itaú BBA, ou seja, é um cracaço, foi um golaço do Pedro Barros levar ele para lá. Ô João, obrigado, viu, cara, você é um craque, eu te adoro como todo mundo que conhece você. Obrigado, Carlão, obrigado pelo espaço, parabéns vocês por estarem aqui na COP, esse espaço que é importante cada vez mais os produtores estarem presentes, o setor agro estar presente, porque a discussão ela traz muito também da discussão de agricultura, então a gente precisa estar aqui entendendo as tendências, tá influenciando o debate, assim por diante. Eu estou lá no Itaú BBA na parte de agro, né, na parte de descarbonização, porque tem outra área de sustentabilidade também no banco, então a gente tem feito trabalho conjunto para garantir sempre a liderança do setor nesse assunto. O debate aqui sobre rastreabilidade, esse tema de rastreabilidade é um tema já, vamos dizer que eu mesmo já convivo com ele há décadas, eu diria, né? Acho até que já passou da hora desse assunto estar mais que resolvido, mas você trouxe mensagem e considerações super importantes. Eu queria que você faz de conta o seguinte, o pessoal que está assistindo Fala Carlão precisa entender o que aconteceu aqui. Eu queria saber quais foram, vamos dizer assim, as principais mensagens, os principais pilares daquilo que você conversou aqui conosco. Boa, Carlão. Aconteceu esse debate importante sobre o tema de rastreabilidade e sobretudo de transparência nas cadeias produtivas do setor agropecuário. Né? E eu acho que uma mensagem importante que foi trazida é que a grande maioria da produção agropecuária ela é feita de forma regular. Né? Hoje a gente sabe pelos dados que menos de 3% das propriedades rurais no Brasil desmataram nos últimos 3 anos. Né? Então a gente tem um nível muito grande de compliance, de adequação ambiental. Agora existe um desafio de demonstrar isso. Né? E, portanto, toda discussão de transparência ela é fundamental para a gente separar o joio do trigo. E, sobretudo, para a gente identificar onde está acontecendo parte da ilegalidade, que, sobretudo, acontece numa região norte do país, que tem problemas históricos de regularização fundiária, onde muitas vezes grileiros utilizam a bandeira da agropecuária, mas não são produtores rurais, são criminosos que precisam ser separados. Então, a gente avançar nessa transparência é fundamental para garantir, né, que o nosso produtor seja muito bem não confundido com outros tipos de criminosos. E tem uma outra questão, né, Carlão, que o Brasil retirou recentemente a aftosa e a vacinação de brucelose. Portanto, a gente avançar na discussão de rastreabilidade é muito importante para garantir que qualquer tipo de imprevisto que aconteça nesse processo, nós tenhamos instrumentos de combater qualquer tipo de foco com muita celeridade. Nós temos aí a guia de tráfico animal, que é muito importante, ela tem muitas vezes ela é, na verdade, feita sobre lotes, e tem uma discussão muito de trazer uma rastreabilidade individual da produção agropecuária, que talvez o maior benefício disso seja a questão sanitária. Né? E além disso também, muitos produtores, quando a gente vai para o exterior, a gente vê que a carne uruguaia, né, a carne na... Pois é, isso era um outro tema que eu achei fantástico, porque assim, você falou da questão sanitária, que é fundamental, mas tem uma questão comercial que a gente precisa
É importante isso, né? Pois é, a gente viaja, tem a carne uruguaia, tem a carne australiana, mas não tem a carne brasileira, né? Isso frustra os produtores, porque a gente produz com sustentabilidade, a gente tem tecnologias que são sustentáveis, mas o nosso produto não é reconhecido ainda. E eu tive a sorte de ter sido convidado aqui para vir participar de um debate que teve aqui sobre rastreabilidade. E aí o debate estava aqui, o povo da JBS, aliás, quando eu falo o povo da JBS, estou falando da Liege Correia, que é diretora de sustentabilidade da JBS Brasil, o que é bastante coisa, hein, Liege? Obrigada, Carlão. Bastante coisa, assim. A gente tem um desafio muito grande ali de representar o setor aqui na COP e também de representar o Brasil, né? Pois é, e eu fiquei legal de ver aqui o que eu gostei muito mesmo e a JBS foi vamos dizer assim, a idealizadora desse painel aqui, mas olha só, botou gente de ONG, botou gente de mercado financeiro, botou gente do governo, mas não botou gente do governo na área de agricultura e pecuária, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, e botou gente do Ministério do Meio Ambiente. E isso me deu a possibilidade de já ter conversado com essa galera toda, né? E é muito bom, porque essa galera toda aí eu tenho a impressão de que a gente está num bom caminho. Eu queria saber se essa impressão é equivocada ou tô com a impressão correta. Está com a impressão correta. A gente está num caminho muito bom em relação à rastreabilidade. Acho que está todo mundo numa mesma voz, olhando para o mesmo lugar. E a COP30, que a gente vai receber aí no Brasil em breve, né? Tá aí já. É o que tem motivado um pouco desses atores se engajarem e se encontrarem numa mesma agenda, que no caso aqui foi a discussão da rastreabilidade. Já que você está falando da COP30, essa semana aqui eu tive a oportunidade, no comecinho da COP, participei aqui mesmo, nesse espaço aqui, do lançamento de um decreto do governo do Pará falando justamente sobre esse tema. E o decreto, com alguns pecuaristas com quem eu conversei, é um decreto ousado, ou seja, ousado no sentido do tempo para fazer isso tudo. E para usar um termo que a gente usou aqui no bastidor, né? O circo tá armando, o circo tá pegando fogo aqui, gente. Esse assunto era a bola da vez. Você conhece bem imagino do que eu tô falando aqui, você deve estar, vamos dizer assim, você tá por dentro de tudo que está acontecendo, né? A gente está participando ativamente ali no estado do Pará. O estado do Pará é o segundo maior rebanho do Brasil, né? E é um desafio muito grande. Santa Catarina já tem a rastreabilidade individual obrigatória e o decreto foi justamente isso. Colocou rastreabilidade individual obrigatória até 2025, mas sem esquecer daqueles produtores que talvez não consigam chegar lá, também pensando como isso vai ser feito. Então, a JBS está participando ativamente desse processo para ajudar a levar a tecnologia para os produtores, porque o desafio não é só colocar o brinco, né, no animal, mas é de chegar esse brinco até lá, onde encontrar depois para reposição, quais vão ser as regras, eventuais punições se tiverem. Então, tudo isso está sendo pensado e articulado, muito bem articulado, e o governo aí tem esse desafio de liderar e colocou mais essa meta além da COP para fazer agora a rastreabilidade individual também. O tema de rastreabilidade é um tema super importante. E você começou aqui, na sua primeira intervenção, você já, como bom professor universitário, você já chegou falando assim, bom, rastreabilidade para quê, né? Para que serve a rastreabilidade? Eu queria que você começasse a refletir para o nosso público quais foram vamos dizer assim, as mensagens principais que você trouxe aqui nesse painel. Não, então, antes de tudo, é importante esclarecer isso, né? Rastreabilidade para quê? Rastrear é seguir, né? É saber por onde passou um certo produto e, a partir daquilo, saber se ele tem certas características ou não. É importante a rastreabilidade sanitária, que é aquela que a gente conhece, para garantir que o produto é saudável, que o produto não está ligado, né, a nenhum problema, né? Mas é também cada vez mais exigido a rastreabilidade da origem ambiental daquela produção, né? Ou seja, independente de se um bezerro, né, ele é saudável ou não, é importante saber se ele foi produzido numa área com desmatamento, às vezes repassada para uma outra fazenda e assim por diante, né? De modo tal, a partir dessa informação, né, o comprador, seja o produtor na hora de comprar o bezerro, seja o frigorífico na hora de comprar o boi gordo, saiba de onde está vindo aquele produto, possa fazer melhores escolhas e, com isso, andar na direção, né, do desmatamento zero no Brasil, que é a nossa meta para 2030. E hoje eu te encontrei, mas não te conheci lá, mas assim, você estava num painel sobre agricultura regenerativa, agora aqui num painel sobre rastreabilidade. Em primeiro lugar, eu queria saber quais são as suas impressões dessa COP. Eu achei fantástico, Carlão, porque a gente defende a perspectiva de que para que o Brasil possa realmente
trazer com robustez ações, principalmente no que ele se comprometeu, que é o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, ele precisa envolver o setor do agronegócio, ele precisa trazer para diálogo, a gente precisa conversar, né, e criar possibilidades reais para sair dessa celeuma. Combater o desmatamento ilegal, isso já é uma perspectiva legal e já é uma perspectiva política do próprio setor. A carne é um item da nossa pauta de commodities extremamente importante, extremamente relevante, especialmente quando a gente fala na pecuária, em carne de boi, né? A gente está numa entrevista que é para o canal do Boi, então eu imagino muitos pecuaristas que estão nos assistindo. A pergunta é, quais trabalhos, em linhas gerais, você não precisa entrar nos detalhes, mas assim, quais são os trabalhos em linhas gerais que dizem respeito ao pecuarista brasileiro, à pecuária brasileira, especialmente no quesito de rastreabilidade, que eu acho que é uma coisa muito importante no seu trabalho. Sim, a rastreabilidade é muito importante, é algo que tem muito foco nesse momento e queremos explicar isso às marcas internacionais, às instituições financeiras, que elas têm que apoiar as iniciativas, sistemas de monitoramento e tudo isso dentro do Brasil para assegurar que podem entender o sistema de produção dos seus produtos e apoiar a produção sustentável. A gente esteve conversando aqui com gente da indústria, né? Acho que uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui foi com o nosso querido João Sampaio, do Minerva, e a gente tem falado muito da necessidade também Era muito importante que o pecuarista brasileiro, que o produtor rural brasileiro participasse mais de eventos como esse, né? Claro, e isso é muito importante que todas essas marcas que têm metas sobre sustentabilidade podem entender as necessidades dos produtores. E por isso estamos trabalhando com parcerias dentro do Brasil. Temos vídeos e outras formas de comunicação para explicar essa. E também temos mais de, 10 anos fazendo alguns dias de campo com marcas internacionais para que eles possam comunicar diretamente com produtores. Estou falando com um homem, gente, que vai realizar a COP30 daqui a 2 anos lá em Belém. Eu tive em Marabá semana passada, viu, governador? E lá em Marabá a turma fala o seguinte: é difícil a gente acompanhar o ritmo do governador. Em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Viu? Carlão, uma alegria muito grande poder conversar com você e festejar você estar aqui junto com a gente nesse momento especial. Pois é, e parece que hoje é um dia muito especial para o Brasil aqui, porque você é um homem de fazer as coisas, né? Eu arriscaria dizer que você é um homem de fazejamento. Você faz planejando e faz acontecer, né? Hoje é um dia importante. E o estado do Pará tem na pecuária uma importante vocação do nosso estado. Somos o segundo maior rebanho bovino e a atividade do agro representa o segundo mais importante vetor econômico. E nós precisamos conciliar um estado que dialoga soluções ambientais, dialogando com as suas vocações de uso do solo. E hoje nós estaremos aqui fazendo a formalização de parcerias com fundos de investimento, com fundos ambientais, para financiar a chipagem, estabelecendo a integridade da pecuária bovina do estado e assegurando com que nós possamos ter toda a rastreabilidade até 2026 de 100% do nosso rebanho. E hoje nós estaremos garantindo o financiamento privado para que estes recursos possam financiar produtores rurais do estado, para que isto não gere custo e garanta com a integridade a valoração da arroba da pecuária bovina no estado, conciliando práticas sustentáveis, produção, geração de alimentos, segurança alimentar e preservação do meio ambiente. Me parece que é um golaço no sentido... Eu falei com o Mauro Lúcio lá esses dias e o Mauro Lúcio dizia assim: Carlão, a gente precisa trocar aquilo que a gente chama de pressão internacional, a pressão com 2 S, por pressão com C cedilha. Eu acho que ele tem toda a razão e isso que o senhor vai assinar hoje vai exatamente nessa direção, né? Eu não tenho dúvida de quando se demonstram práticas ambientais corretas, você permite com que o preço do quilo da arroba possa ser aumentado. E isto, portanto, premia boas práticas, estimula
boas práticas, seja pela consciência ambiental, mas também pela valorização da atividade econômica. É isso que nós estamos falando, e é isso que nós estamos fazendo. O Estado não quer abrir mão de ser agro, mas o Estado quer que o agro estabeleça boas práticas para que o consumidor, para que a indústria da cadeia produtiva possa estar com a integridade e a segurança de que está atrelado a um negócio que respeita o meio ambiente. Maravilha. Governador, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui, viu? Vamos junto e embora. Fala, Carlão. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Helder Barbalho, governador do estado do Pará, aqui direto da COP, exclusivo para você que nos acompanha.